Oremos, amém, irmãos? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento, Pai Santo, amado e querido, eu entro na tua presença, Pai. Pai, te peço neste momento que me reveste com teu sangue, desde a planta dos meus pés até o alto da minha cabeça, Pai. Que o Senhor venha revestir cada ouvinte neste momento, Pai. Cada lar neste momento que ouve a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender agora toda ação e retaliação do inimigo sobre a pregação da tua palavra. Senhor, que eu desapareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo que vem ministrar cada coração neste momento. Pai, eu repreendo neste momento toda seta maligna, todo dardo de fogo, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja agora dissipado na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra agora, Pai, tudo o que vier impedir a pregação do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém a todos. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Nós vamos estudar a igreja neste momento, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Este capítulo, irmãos, fala da extrema corrupção nos últimos tempos. Amém? Assim diz o Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, amém? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, amém? Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, amém, igreja? Mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de quê? Pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, todos sabem que Janes e Jambres foram magos enviados no palácio de Faraó para fazer magias, porque quando Moisés lançou o seu cajado no chão, ele se tornou uma cobra. Logo Arão lançou o seu cajado no chão, se tornou uma cobra. Eles, antes de Arão lançar o cajado no chão, fizeram com que os deles virassem cobra também. Só que quando o de Arão foi lançado ao chão, engoliu o dos magos, né? Para que provar que Deus era na vida de Moisés e na vida de Arão, não dos magos. Amém, igreja, para quem não conhece. Então, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, né? Não irão, porém, à frente, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles, né? Quer dizer, dos magos. Amém, igreja? Vamos falar, então, um pouco sobre esta palavra. Ela começa dizendo assim, né? Que sobrevirão tempos
trabalhosos. Nos últimos dias nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Então, isso inclui a era cristã na sua totalidade. Amém, igreja? Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo, como está em Timóteo 4:1. Na verdade, ele profetiza sobre o Espírito Santo em 1 Timóteo 4:1, que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproximar. Não é isso? Podemos encontrar também em 2 Pedro 3:3, né? Capítulo 3, verso 13, em 1 João, capítulo 2, verso 18, como podemos encontrar também em Judas 17, 18, na igreja, se não me engano. Então, esses últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo. Haverá, no caso, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes, falsas igrejas dentro do reino de Deus. Amém? Então, estes tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Haverá o quê? Cada vez maior o número de iniquidade no mundo, nos padrões morais e multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus, não é isso? Estes tempos serão difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Então, nisso, Paulo nos faz uma advertência, a fim de reanimar os obreiros com suas igrejas e permanecerem leais a Cristo e a sua revelação, a plena bênção da salvação de Cristo, a plena bênção da salvação em Cristo, o poderoso derramamento do Espírito Santo, continuarão à disposição dos que permanecerem leais à fé e à prática dos ensino. Não é isso? Porque haverá, a apostasia na igreja. O que acontecerá? Ela vai fazer o quê? Vai haver uma apostasia na igreja que redundará em mais graça e poder para os que mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos, não é verdade? Então, vai haver isso, vai haver mais graça e poder para os que se manifestarem firme na fé original que foi entregue aos santos, ou seja, para todos aqueles que crerem e estão nos caminhos do Senhor. Amém, igreja? Então, ela é uma palavra que vem encorajar, todos nós que estamos na palavra, porque à medida que o fim se aproximar, mais penosos e difíceis serão esses tempos, falando espiritualmente da palavra. Assim começa, como diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que Paulo quer dizer nisso aí? Apresenta uma lista de pecados que tem suas raízes no amor próprio, Vê aí no versículo 2 e 4. Olha para isso aí, porque haverá homens amantes de si mesmos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Alguns hoje ensinam a falta do amor a si mesmo, ou seja, o amor próprio, que é a raiz do pecado. A revelação bíblica ela ensina ao contrário, sem afeto natural. Nos últimos dias, o crente deve estar o quê? Disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. Amém, igreja? O apóstolo profetiza que Satanás fazer o quê? Promoverá uma grande destruição. Aonde é o alvo de Satanás? A família. Por quê? Porque a família é o plano de Deus. Você é o escolhido da sua casa. Então, o mistério de Deus com você e o seu ministério é a sua casa. A palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor e as portas do inferno não prevalecerão. Amém, igreja? Então, haverá uma grande destruição na
família. Olha para isso aí, ó. Os filhos serão o quê? Desobedientes a pais e mães. O versículo 2 nos fala, porque verá o quê? Desobediente a pais e mães ingratos e profanos, não é verdade? E os homens e mulheres não terão o quê? Afeto natural, né? Esse afeto natural, irmãos, essa palavra pode ser traduzida como sem afeição à família, entendeu? E refere-se também ao desaparecimento dos sentimentos de quê? De ternura e amor naturais, né? Essa falta demonstrada por uma mãe que rejeita o filho ou mata seu bebê, por um pai que abandona a família ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados para com seus pais que estão o quê? Idosos, não é verdade? Então, obstinados, orgulhosos, não é isso? Olha para isso aí, ó. Sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, caluniadores, não querem nem saber. Cada vez que o pai e a mãe ficam idosos, irmãos, procuram até internar, né? Asilo para colocar seu pai, sua mãe. Eu penso assim dessa maneira que isso a coisa mais terrível que pode acontecer dentro de uma família é um filho internar uma mãe ou um pai num asilo, sendo que é uma coisa muito triste falar disso, sabe, irmãos? Que ele e ela, né? Ela deu à luz e ele foi o cabeça da casa, ela a disjutora e criaram um filho, né? Muitos olham e dizem assim que não pediu para nascer, a maioria da rebeldia, hoje em dia fala assim, mas criaram, deram todo amor que podiam dar, né? A presença, se puderem, né? Dar a presença, porque hoje em dia pais e mães trabalham e muitos deles não dão atenção aos seus filhos também, porque precisam trabalhar para sustento da casa, né? Mas muitos na era antiga não trabalhavam, as mulheres se submetiam aos trabalhos da casa e os maridos iam trabalhar, né? E hoje o que acontece? Os filhos se tornam cada vez o quê? Mais rebeldes, né? Rebeldes e rebeldes. Se tem, rebelam porque tem. Se não tem, rebelam porque não tem. Então é uma geração assim mesmo, né? Orgulhosa, uma geração é, irreconciliável, não tem diálogo, uma geração que abandona, não cuida dos pais, e é um mandamento do Senhor honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Hoje estamos presenciando filhos agredindo mãe, até matando, batendo em mães, em pais, né? Quando não abandonam eles num asilo qualquer, porque não tem paciência, né? Aquela paciência, né? Que os pais tinham, né? Quando eles tinham uma febre alta, de ficar ali olhando a noite todinha, né? Pois é, quando os pais tinham que levar correndo para o pronto-socorro durante uma noite, quando tinha uma simples cólica, com a dor de barriga, né? Aquela atenção que o pai tinha quando a criança era bebê. Hoje já não encontramos mais isso, né? Então, são filhos o quê? Cruéis, não é isso? Desobedientes a pais e mãe. Quanto mais o pai e a mãe avisam, não faz, não faz, não vai, mais faz, mais vai. Faz, vai e acontece, né? E pagam pelo preço da desobediência, não é verdade? Então, se torna o quê? Sem afeição à família, né? E isso vai tirando o sentimento de ternura, o sentimento de amor. Amém, igreja? Então, o que acontece? Essa falta demonstrada por uma mãe, ela rejeita seu filho, como diz, né? O pai que abandona a família, o filho abandona o pai quando fica idoso e por aí segue. Amém? Então, os homens e mulheres passarão a amar idolatradamente o dinheiro e os prazeres, amém? E estarão sempre em busca disto para a satisfação de seus desejos, serão o quê? Egoístas, né? Então passarão a amar mais, né? A concupiscência da carne, né? O dinheiro e o prazer, né? Não queimam a carne, não fazem um jejum
pedindo o quê? Ao Senhor para queimar a carne, para santificar, não é isso? Então, largam por aí mesmo, fazem isso, estarão sempre em busca disso para a satisfação dos seus próprios desejos, serão o quê? Egoísta. Então, ser pai ou mãe com suas responsabilidades e encargos e amor sacrificial na criação de filhos, já não era considerado missão nobre nem dignificante, não é? Pais amorosos darão lugar cada vez mais e pais egoístas e desumanos abandonarão seus filhos egoístas e desumanos. Amém, igreja? Está tudo na palavra. Em Provérbios 17:6 tem Timóteo, versículo 2, 4, 5, pode ver, né? Podemos encontrar. Então, se os pais cristãos quiserem preservar suas famílias nesses tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las contra as práticas infames da sociedade em que vivem, como está lá em João 21, no verso 15 ao 17, se não me engano, em Atos, capítulo 20, no verso 28 ao 30, né? Então, devem separá-los dos costumes tórdidos do mundo e evitar que os ímpios influenciem seus filhos. Amém, igreja? Por quê? Porque o maior ato do reino, meus irmãos, eu digo agora a todos vocês, chama-se influência, né? Então, uma mente fraca, ela é influenciada. Muitos dizem que um crente quer que todo mundo vira crente, certo? Verdade, todo mundo quer mesmo. Vem logo para a palavra de Jesus, vem correndo, corre, né? Para você ser liberto desse estado pecaminoso, vergonhoso que você vive, sobre a mentira, sobre o pecado, né? Sobre a culpa, né? Sobre tudo de errado que você faz, e Deus está te olhando. Amém, igreja? Então, Deus nos chama, nos dá uma segunda chance, né? Porque Ele transforma o nosso caráter. Amém, igreja? Nos torna melhores pessoas, menos egoísta, ensina para nós a lei da igualdade, né? Por que você, sendo rico, tem que ser melhor daquele que é pobre, né? Você é igualzinho o que é pobre, né? Você ser rico não quer dizer que você tem caráter, e você ser pobre e que você não tem caráter, porque hoje vivemos numa sociedade, olha, nosso país, né, onde ricos não têm caráter, são ladrões, né, de quem? Né? Não digamos que hoje, antigamente existia a classe média, classe rica, média e pobre. Eu creio que hoje está enquadrando entre pobre e rico, né? Então, nisso, o que aconteceu? Ficamos naquela situação. Olha para nosso país, o que está acontecendo. Que ricos, né? Muito ricos, né? Presidentes sendo expostos desta maneira, deputados, né? Etc., outros mais, sendo ricos, que fizeram sua riqueza nas costas dos pobres, né? Ou seja, né, daqueles que trabalham, que vivem do suor do seu rosto, né, e que agora procuram hoje descansar, aqueles que construíram o nosso mundo, né, porque o nosso mundo não foi construído por essa geração que está aí hoje se formando, vindo da universidade, não. Foi construída pelos idosos, amém? Que são socados hoje, né? Socados em asilos pelos seus próprios filhos, que estão até formados, porque não querem ter trabalho. Este mundo foi feito por eles, né? E não tiveram, e não estão tendo, né? E vai saber se vão ter, né? A palavra diz o quê? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, tempo de gozar da própria aposentadoria. Você que está aí hoje trabalhando, você nem sabe se vai chegar a se aposentar do jeito que anda as coisas. Então, egoístas, não sabem dividir, não é isso? Então, isso chama muita atenção para que os pais tirem os filhos do meio desse campo, que chamem os filhos, sejam mais presentes na vida de seus filhos, né, irmãos? Muita luta com filhos rebeldes, com filhos mal educados,
talvez uma separação tenha causado um dano, né, na área sentimental do seu filho, que ele guardou para ele mesmo e que ele acha que a culpa é do pai, da mãe, que o abandonou. Talvez a história não seja nem essa, seja outra, e esconda a verdade dele. Amém, igreja? Então, portanto, recupere seu filho, não perca seu filho para o diabo, para o mundo, para o Satanás. Amém, igreja? Pegue seu filho e o eduque. Mostre a ele que você é autoridade dentro da sua casa, de mãe, e que você é autoridade quando você está em Cristo, em nome do Senhor Jesus, dobrada sobre ele. Amém? Eduque, não deixe ele se contaminar, evite, entendeu? Eu creio, irmãos, vocês não precisam fazer isso berrando, entendeu? Gritando, porque a palavra branda suscita ira, não é verdade, irmãos? Mas muitas das vezes não conseguimos fazer isso e extrapolamos, né? Vamos procurar ter mais diálogos, nos aproximar mais de nossos filhos, porque quantos estão querendo conversar com um pai e uma mãe no momento que hoje não tem como, né? Assistir um filme com um pai e uma mãe não tem como, porque o WhatsApp não deixa, né? Facebook não deixa, amém? E fora isso, não tem tempo, porque está trabalhando, não tem tempo para o filho também não tem tempo para a mãe, ele responde com a mesma, né, intensidade. Se a mãe trabalha, então ele não vai ter tempo, que a mãe trabalhou, largou ele, então ele vai fazer na hora que a mãe estiver perto, ele vai fazer com que a mãe não fique perto dele também. Então temos que ter muito cuidado nisso, certo? Então Paulo, nessa palavra, ele apresenta uma lista de pecados que tem suas raízes no amor a si mesmo, né? Amor a si próprio. Alguns hoje ensinam que a falta de amor a si mesmo é a raiz do pecado, né? A revelação bíblica ensina o contrário, como eu acabei de falar. É assim, sem afeto natural, acabei de falar neste momento. Então, nos últimos dias, você aí, crente, deve estar disposto, viu, a enfrentar um volume esmagador mesmo da impiedade, né? Como eu acabei de falar, né? Seu casamento é alvo do Satanás, para aquele que não sabe ainda. Amém, igreja? A sua família são os dois alvos que Satanás atinge: o casamento e a família. Amém, igreja? Então, persevere, persevere, né? Porque ele promoverá uma grande destruição nisso, certo? E o que podemos fazer, né? Continuar na palavra, né? Nos colocar diante de Deus e pedir a sua grande proteção, né? Que o amor do Senhor Jesus Cristo reine sobre nossos lares, nossos casamentos, nossos filhos, sejam protegidos de outros que não conhecem a palavra, que não têm um exemplo dentro de casa, que o conduzam, né, ao lugar certo. Muitos que têm, poucos se portam, mas Jesus diz o quê? Que ore para que livre das mãos do diabo, que do mundo quem tira é quem? Ele. Então, não adianta você lutar, querer puxar o seu filho para a palavra, forçar ele a ir para a igreja, porque ele só vai na hora que Deus quiser. Amém, igreja? Na hora que você quiser, não. Então, outra coisa, né? Os homens e mulheres passarão a amar, né? Idolatrar o dinheiro, os prazeres, a concupiscência da carne, estarão em busca disso para a satisfação de seus desejos egoístas, né? Eu acabei de falar agora, recapitulando, né? Então você aí, ó, se os pais cristãos quiserem perseverar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem protegê-las com as práticas infames da sociedade em que vivem, né? Não deixar que eles se contaminem, separar desses costumes que sórdido do mundo, evitar que os ímpios influenciem seus filhos, amém? Porque o que quer dizer ímpio sem piedade, né? Então, muitos também apelam para o lado da filosofia, né? Que se a mãe está falando ali, a nível espiritual, ele vai lá e tenta fazer até ao contrário com a mãe, para que a mãe se sinta errada e ele, uma pessoa, né, que já tem uma formaçãozinha assim,
mais elevado um pouquinho, tenta até virar a mãe dizendo que a parte espiritual está errada, que certo está a parte dele, que é filosofia, né? Que não existe a parte espiritual. Cuidado que o seu filho pode influenciar você, viu pai, viu mãe, de mente fraca. Cuidado, do mesmo jeito que você tenta proteger ele, né, para que ele não seja influenciado por uma coisa ímpia, você também está correndo o risco de ser influenciado por ele. Amém, igreja? Então, os pais precisam aceitar o plano de Deus para a família e não proceder como os ímpios também. Amém? Como eu estou dizendo, cuidado, não deixe que o seu filho te influencie a fazer o errado. Amém? E está existindo muito isso hoje. Os pais, né, e suas famílias realmente precisarão ser como forasteiros e peregrinos na terra, não é isso? Então, porque não se esqueça que haverá traidores na sua família. Olha, irmãos, se Jesus foi traído, por que eu e você não vamos ser? Amém? Sempre haverá um Judas. Mas eu deixo claro também que não esquenta a cabeça com Judas, não, porque todo Judas suicida. Amém? Vocês aí que tem um filho Jonas, né? Como a gente vê em pregações, né? Quem é um Jonas da tua vida? Teu filho? É teu marido? Quem é? Tua sogra? Cuidado com Jonas também, porque o Jonas, ele é dado como desobediente à palavra de Deus. E ele achou uma passagem que estava mais barata para se livrar, né? Jesus tinha mandado ele ir para Tarsis, né? Deus tinha mandado ele ir para Tarsis, ou para Nínive, perdão, igreja. E ele achou, eu vou para Tarsis. A desobediência dele foi grande e foi provada, que ele foi vomitado novamente em Nínive, onde havia o plano e o propósito de Deus. E deixo claro a todos vocês também, entendeu, igreja, que Deus não une pessoas. Esquece esse negócio, Deus une propósitos. Amém, igreja? Cuidado, cuidado, amém, em nome do Senhor Jesus. Obstinados, quer dizer, querem permanecer no erro. Né? Se não me engano, tem uma palavra que diz o quê? Eis que envio a casa de Israel, povo obstinado de rosto e duro de coração, irmãos. Obstinado de rosto, aqueles que querem permanecer no erro. No erro não há oração, não há nada, não há conversa, nada. Olha só quando Deus quiser mesmo. Obstinado de rosto e duro de coração, feito pedra. Mas eis que te envio a casa rebelde, povo obstinado de rosto e duro de coração. Mas farei tua fronte dura como um diamante, né? E te colocarei o quê? Como coluna de ferro, como atalaia no meio deles, amém? Você resistirá a todos eles, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Quem não quer, né? Ser amigo do prazer, lá no mundão tá tudo muito bom, né? Quer ser amigo de Deus? Deus é santidade, amém, igreja? Como eu estou dizendo, quem conserta é Deus, é o seu caráter que muda. Tendo aparência de piedade, olha, irmãos, cuidado com isso aí, que muitos vêm assim, tudo igual gatinho, com aquela cara de coitadinho, viu? Mas no fundo, querendo a sua ajuda, já percebendo que você vive na igreja, é um servo do Senhor. Uns colocam até a Bíblia debaixo do braço e vamos, irmã, para a igreja, beleza, vamos lá. Mas estão querendo aproveitar de você, viu? No fundo, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, viu, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, muito cuidado. Eu creio que esta palavra tenha levado algum tipo de conhecimento a todos vocês, né? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Estou tentando falar um pouco devagar, pausadamente, porque eu estou assim sobre efeito de medicação, não posso deixar de falar da palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, mas eu peço a Deus que abençoe a todos.
Eu peço a todos que continuem se inscrevendo no canal. Escute a voz do Ministério Pentecostal Não Temas. No dia 25 de julho, se não me engano, ele está fazendo 4 anos já. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E que não venha parar. E que se você tem também algum áudio para nos mandar, um testemunho para dar, utilize o nosso telefone, amém? Em nome do Senhor Jesus, envie seu testemunho, que nós vamos postar o seu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Se você tem um louvor e quer nos ajudar no nosso canal, envie também para o nosso telefone, entre em contato com o nosso editor, comigo, se possível também, e agradeço a todos desde já, e que a graça e a paz estejam com todos, em nome do Senhor Jesus, amém?